aquelas pessoas ao nosso redor. Quero te dizer que essa é a primeira live de esquenta do curso de formação em constelação sistêmica, que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, totalmente ao vivo e online. E esse curso de formação em constelação familiar sistêmica é para você que é terapeuta ou está num processo de formação em terapeuta e que deseja expandir as suas habilidades, integrando a constelação sistêmica para oferecer abordagens mais profundas e transformadoras para os seus clientes, elevando a sua prática para um novo patamar de excelência. Mas esse curso também é para você que está buscando resolver questões emocionais e familiares que impactam a sua vida e a sua prática terapêutica, permitindo que você ajude aos seus clientes a fazer o mesmo, porque quando você se cuida, você pode cuidar do outro. Então, quando você tem essa segurança de já ter percorrido esse caminho de transformação, fica mais fácil mostrar para o seu cliente como chegar lá. Então, esse curso também é para você que enfrenta desafios nas relações familiares, para você que deseja compreender e solucionar os padrões repetitivos, tanto na sua vida quanto na vida dos seus clientes, porque isso fortalece as relações e proporciona mais bem-estar e equilíbrio. O curso também é para você que sente que carrega padrões familiares que estão impactando a sua vida. E se você está pronta para romper esses ciclos, transformando a sua prática, a sua jornada pessoal, e você quer ter mais confiança e clareza necessária para poder guiar os seus clientes, esse curso é para você. Porque você vai se destacar no mercado terapêutico, oferecendo um poderoso diferencial, que é uma abordagem integrativa na realidade, né? Eficaz e muito alinhada com as necessidades mais profundas de cura e de crescimento. E se você está assistindo essa live aqui no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, que eu vou receber as queridas que estão chegando comigo aqui ao vivo e agora. Então, minhas queridas, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindas. Vou falar um oi aqui para vocês. Paula, Sara, Luciana, Gislaine. Meninas, muito bem-vindas. Agora que nós estamos aqui, já fizemos essa introdução dessa live, eu quero para que nós possamos nos conectar, mergulhar nesse conceito que se aplica diretamente à nossa prática como terapeuta. O equilíbrio emocional, ele não é apenas uma habilidade desejável, ele é fundamental para o trabalho profundo que nós fazemos todos os dias. Então, como é que nós podemos guiar os nossos clientes em nossas jornadas de cura se não estamos emocionalmente ancoradas? Nessa live, a gente vai abordar exatamente isso. Como é que a gente pode cultivar e manter esse equilíbrio interno, que é tão necessário, tão essencial para sustentar a prática terapêutica. Mas também não é só para sustentar a prática terapêutica, porque isso impacta diretamente na nossa vida e na vida que nós tocamos. Então, para que nós possamos falar sobre equilíbrio emocional, primeiro precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E qual é o primeiro passo para a gente fazer isso? Não tem outra forma que não seja através do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o alicerce sobre qual todo o nosso trabalho ele se sustenta. Sem ele, nós corremos o risco de nos perdermos no meio das emoções, das nossas próprias emoções e muitas vezes nas emoções dos clientes. Porque como terapeuta, nós sabemos que somos espelhos para aquelas pessoas que nos procuram, porque nós estamos refletindo as suas dores, seus medos e as suas esperanças. Mas para refletir de uma maneira clara e verdadeira, o nosso próprio espelho precisa estar polido. Então, o autoconhecimento, ele nos permite entender quem realmente nós somos, o que nós sentimos e como essas emoções e pensamentos influenciam a maneira como nós nos relacionamos com esse mundo ao nosso redor. Quando nós nos conhecemos profundamente, nós ganhamos a capacidade de reconhecer os nossos próprios limites, de reconhecer as nossas próprias necessidades e os gatilhos que podem nos desestabilizar. E esse conhecimento é o que nos dá força para que nós possamos manter o equilíbrio, mesmo nas situações desafiadoras. Então, repito, o autoconhecimento ele é o pilar que vai sustentar todas as outras áreas da nossa vida. E isso ele é muito mais verdadeiro, principalmente para nós, enquanto terapeutas. Porque a partir desse profundo entendimento de quem nós somos, é que nós vamos conseguir oferecer um trabalho mais genuíno, mais empático e mais transformador. Mas o que realmente significa conhecer a si mesma? Como é que nós podemos mergulhar na nossa própria psique e emergir com insights que nos fortaleçam,
tanto pessoal quanto profissionalmente. O autoconhecimento, ele vai além daquilo de saber o que a gente gosta, aquilo que nos incomoda. Ele envolve uma exploração constante e profunda sobre as nossas motivações, os nossos medos, os nossos desejos e, sobretudo, os padrões de comportamento que nós repetimos ao longo da vida. E é sobre questionar as nossas reações automáticas, entendendo de onde elas vêm, por que elas se manifestam de certa maneira. E esse processo, ele exige coragem, porque ele implica em confrontar partes de nós mesmas que muitas vezes nós preferíamos manter escondidas. Como terapeutas, o autoconhecimento não é apenas uma jornada pessoal, ele é essencial na nossa prática. Porque cada vez que nós entramos numa sessão, nós trazemos conosco a nossa história, as nossas experiências, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos traumas. E se nós não estivermos profundamente conscientes com tudo isso, nós vamos correr o risco de projetar as nossas próprias questões nas questões que os clientes nos trazem. Isso pode desencadear histórias e comprometer profundamente a sua neutralidade e a eficácia do processo terapêutico. E mais do que isso, o autoconhecimento, ele nos permite identificar e honrar os nossos próprios limites. Muitas vezes, quando a gente busca ajudar os nossos clientes, nós podemos nos esquecer de cuidar de nós mesmos. E saber até onde nós podemos ir e reconhecer quando nós precisamos parar, qual é a hora de reabastecer a nossa energia, isso é um cuidado vital. Porque é através do autoconhecimento que nós vamos conseguir discernir quando nós estamos sendo movidas por um desejo genuíno de ajudar e quando nós estamos tentando preencher uma necessidade através do nosso trabalho terapêutico. Sim, porque às vezes tem um vazio aqui que precisa ser preenchido. Então, o autoconhecimento, ele nos dá essa capacidade de reconhecer e trabalhar as nossas sombras, os aspectos de nós mesmos que muitas vezes nós preferimos não ver ou admitir. E essas sombras, elas podem se manifestar de várias formas. Elas podem se manifestar, por exemplo, através do perfeccionismo, através da necessidade de controle, através do medo do fracasso, ou até mesmo numa inclinação para agradar os outros. Está sempre dizendo sim. Sim para os outros, né? E não para você mesmo. Então, quando nós estamos conscientes dessas sombras, nós conseguimos ter essa visão do quanto elas podem minar e afetar a nossa prática terapêutica. E daí, a partir do momento que você toma essa consciência, fica mais fácil alinhar os seus valores, o seu propósito com o interesse dos seus clientes. Mas pode ser que você me pergunte assim, mas Sandra, como é que a gente pode cultivar o autoconhecimento? Eu diria que a prática da introspecção, ela é fundamental. Por quê? Porque você vai precisar reservar uns minutinhos para refletir sobre as suas emoções, sobre as suas reações, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Você também pode praticar lá a escrita terapêutica. Você pode trazer o feedback das pessoas com quem você convive, dos seus clientes, seus colegas de trabalho, mentores, supervisores. É importante que você ouça sem julgar e não se milindre com aquilo que as pessoas vão dizer. Porque você tem que ficar na postura da observadora, da curiosa de si mesma. Porque cada emoção que você sente traz uma mensagem. Então, quanto mais você conseguir entender essas mensagens que chegam através da neutralidade, então não se deixando envolver por elas, mais profundo será seu autoconhecimento. E por fim, preciso lembrar, né, que o autoconhecimento ele é um processo contínuo. Não é algo que você alcança uma vez e está tudo bem, está tudo resolvido. E ele vai durar para a vida inteira. Não, ele é feito a cada dia. Cada experiência, cada interação, cada desafio, cada acontecimento é uma nova oportunidade para nos conhecermos melhor. E quanto mais nos conhecemos, mais capazes nós nos tornamos de manter esse equilíbrio emocional. E não apenas para a nossa prática como terapeutas, mas para todas as áreas da nossa vida. Porque o autoconhecimento, como eu disse anteriormente, ele é a base que vai reverberar em todas as áreas da nossa vida. E é ele que nos permite estar verdadeiramente presentes para as nossas clientes, oferecendo o melhor de nós. Ao mesmo tempo que nós cuidamos de nós mesmas, nós acabamos nos tornando exemplos para as nossas clientes. E agora que a gente já deu essa aprofundada no autoconhecimento, né, eu quero falar um pouquinho sobre como as emoções
vindas através desses processos todos, elas impactam na nossa prática terapêutica. Porque as emoções, elas não são simplesmente respostas automáticas a eventos externos. Elas fazem parte e elas são, na realidade, um componente central da nossa identidade e da forma como nós nos relacionamos com o mundo. Ou seja, é nesse contexto terapêutico que elas podem ser as nossas maiores aliadas, mas elas também podem ser as nossas piores inimigas. Tudo depende da forma como a gente gerencia as nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, elas moldam a maneira como nós percebemos as situações, como nós interpretamos as histórias que as nossas clientes compartilham e, principalmente, como nós nos comunicamos com essas clientes através dessas histórias. Quando nós estamos verdadeiramente equilibradas, nós vamos conseguir acessar essas histórias com empatia, com compaixão, de uma forma genuína, permitindo que as palavras e as ações, elas venham de um lugar mais interno, seguindo a sua intuição, ou com mais autenticidade, mais nitidez. E essa comunicação emocional e consciente, ela cria um espaço terapêutico onde as clientes se sentem verdadeiramente ouvidas e compreendidas. E isso é essencial dentro do processo de cura. Por outro lado, quando a gente está emocionalmente desequilibrada, e com certeza isso acontece, porque já aconteceu comigo, e vai acontecer, já aconteceu com você, e vai acontecer. Só que o que acontece nesse caso? É repetitivo até, mas esse desequilíbrio, ele faz com que esse espaço de acolhimento seja comprometido. Por quê? Porque se as nossas emoções não estão bem resolvidas, isso vai se infiltrar nas nossas sessões de uma maneira sutil, mas muito poderosa. Então, por exemplo, se a gente está lidando com sentimentos de raiva, de frustração, que não foram bem processados, nós podemos perceber ou transmitir de alguma maneira essas emoções para as nossas clientes, seja através do tom de voz, da nossa linguagem corporal, das palavras que nós escolhemos. A raiva, por exemplo, ela pode se transformar numa observação crítica, que fere, ao invés dela ter sido empática, né? Já a ansiedade, ela pode fazer com que as coisas pareçam que você está apressada, impaciente, mesmo que não seja essa a sua intenção. Então, quando essas emoções não resolvidas estão ali em desequilíbrio, isso pode nos levar a interpretar mal as emoções, as nossas emoções, fazer com que as clientes interpretem mal também os nossos comportamentos e as nossas emoções, e isso cria uma desconexão com o cliente. Por isso que nós precisamos entender se não estamos projetando as nossas próprias emoções que não foram processadas nas nossas clientes. Porque às vezes nós estamos distorcendo a forma como nós vemos as histórias delas, ou aquilo bate tão fundo aqui dentro que você se perde, você não sabe como agir. Muitas vezes a história da cliente tem relação com a sua história. Muitas, mas muitas vezes, né? Então nós precisamos avaliar como é que isso está refletindo na nossa vida. Pode ser que você esteja agindo de forma excessivamente protetora, evitando confrontos ou trazer questões para as clientes que precisam ser abordadas. Sabe por quê? Só por medo de você ouvir críticas ou de você ouvir julgamentos. Então, para você ser uma terapeuta emocionalmente inteligente, você precisa ter a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções enquanto simultaneamente percebe e compreende as emoções das suas clientes. E é exatamente essa dualidade que permite que você navegue por essa complexidade emocional durante as sessões. Mas navegue como? Com habilidade, com sensibilidade, com empatia e com eficácia. Por quê? Porque quando nós somos emocionalmente inteligentes, nós podemos ajustar o nosso comportamento em tempo real. Por quê? Porque nós vamos ter aquele insight, aquela vozinha falando ali, de que nós estamos começando emocionalmente a ser reativas. Então, de repente, a gente precisa fazer uma pausa interna, respirar profundamente, pedir licença para tomar uma água e ir ao banheiro, só para você se reequilibrar. Porque você precisa voltar para esse espaço neutro, para poder manter o foco no atendimento da cliente, para preservar a integridade do processo terapêutico. Por quê? Porque essa influência das emoções na prática terapêutica, ela é multifacetada. Como eu disse, ela pode ser boa ou ser danosa. Então, é essencial que você cultive essa inteligência emocional, para você manter essa prática
sempre com muita constância e autoconsciência. Porque dessa forma você garante que você está utilizando as suas emoções como ferramentas poderosas de cura, e não como um obstáculo que vai comprometer a sua eficácia. Então, depois que você entende como é que essas emoções acabam influenciando a sua prática terapêutica, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais num aspecto muito sutil e que é ao mesmo tempo muito poderoso, que são os gatilhos emocionais. Então, todas nós, em algum momento da vida, já experimentamos reações emocionais intensas que, às vezes, depois que passa, claro, elas pareceram desproporcionais ao evento que foi o desencadeador daquele gatilho, né? E esses gatilhos emocionais, o que eles são? Eles são respostas automáticas, na maioria das vezes inconscientes, que estão profundamente enraizadas nas nossas experiências passadas. E esses gatilhos emocionais, eles são como se fossem cicatrizes que a gente carrega. Só que essas cicatrizes, elas foram formadas por eventos ou situações que deixaram essa marca profunda, mas só que lá no nosso interno, na nossa psique. E muitas vezes essas marcas foram feitas na infância. Esses gatilhos, eles podem ser ativados por uma palavra, por um gesto, por um tom de voz, por um olhar, por alguma coisa que você viu, ouviu. E quando eles são ativados, eles podem nos levar a reações que não estão alinhadas com o momento presente, mas sim com uma dor não resolvida lá do passado. Vou trazer aqui exemplos para ficar mais fácil. Imagine que uma cliente, ela expressa que ela está um pouco insatisfeita com o progresso da terapia, porque não está indo tão rápido quanto ela gostaria. Se de repente você tem um gatilho relacionado à rejeição, devido a essas experiências passadas, onde você em algum momento sentiu que você não era bom o suficiente, essa frase da cliente pode fazer com que você se sinta imediatamente na defensiva, querendo justificar suas ações, ou ao contrário, você pode se retrair emocionalmente, se sentindo desmotivada, desvalorizada e não querendo mais atender. Nem essa cliente, às vezes nem outra. Vou trazer um outro exemplo. Imagina que uma cliente, ela está passando por um momento de vulnerabilidade e ela vem trazendo uma questão ligada ao medo de abandono. Se você também tem um histórico de abandono que não foi resolvido, esse tema ele vai ativar em você uma resposta emocional forte, como ansiedade, tristeza, qualquer gatilho que vai interferir na sua capacidade de oferecer o suporte necessário para a cliente naquele momento. Pode ser que você também tenha recebido uma crítica construtiva durante uma condução da sessão. Se você tem um gatilho relacionado à autocrítica, que vai ficar aí relacionado ao passado, né, onde você se sente desvalorizada pelas críticas constantes ou pela opinião dos outros, você vai sentir que você vai ficar ressentida com o comentário. Ou pode ser que isso abale profundamente a sua autoconfiança. Então, esses exemplos, eles demonstram como esses gatilhos emocionais, quando eles não são identificados, e principalmente quando eles não são trabalhados, como eles podem interferir na sua neutralidade terapêutica, ou seja, afetando a qualidade do atendimento que você está oferecendo. Então, como terapeuta, é essencial que a gente reconheça e compreenda os próprios gatilhos emocionais. Por quê? Porque eles podem ter um impacto profundo na forma como nós estamos conduzindo as sessões. E o que você precisa fazer? Identificar os gatilhos. Esse é o primeiro passo para você conseguir desativá-los, porque você não consegue mudar algo que você não tem consciência. Então, essa identificação, ela vai exigir o quê? Um nível profundo de autoconsciência e, principalmente, um nível de honestidade com você mesmo. Porque é preciso coragem para olhar para dentro, não é verdade? E, principalmente, para admitir que apesar da nossa formação, apesar da nossa experiência, nós carregamos partes de nós que precisam de cura. E eu vou te dizer uma coisa, eu entendo que nós, enquanto terapeutas, somos as pessoas que mais precisamos nos curar. Porque, afinal de contas, cada pessoa que chega até nós, para que nós possamos fazer um trabalho, está nos ajudando a curar aquela coisa dentro de nós. Não é à toa que os clientes chegam, é tudo uma questão de reverberação, tem uma sintonia e tem algo dentro da gente que precisa ser trabalhado. Então eu diria que nós, enquanto terapeutas, nós devemos olhar o quanto nós aprendemos com os nossos clientes.
Só que para fazer isso, para você ter essa honestidade, você precisa ter coragem. Coragem de se permitir crescer, não só como terapeuta, mas principalmente como ser humano. Porque quando nós ficamos conscientes desses gatilhos, nós vamos começar a desarmá-los antes que eles causem dano. E é aí que você tem a liberdade de escolher como é que você vai responder na situação. Ao invés de você reagir, você vai conseguir controlar, ter uma regulação emocional. E daí nós podemos reconhecer que quando a gente está movida por uma emoção antiga, às vezes fica difícil manter o controle da situação. Por isso que trabalhar nesses próprios gatilhos, isso é essencial. E quando você faz isso, você vai sendo um exemplo também para a sua cliente. Porque mesmo que ela não saiba que você está trabalhando isso, e ela nem precisa saber, aquele passo, aquele caminho que você fez, que você percorreu, você vai saber como é que você pode orientá-la, dar as sugestões de por onde ela deve seguir. E sabe o que isso faz? Humaniza a prática terapêutica, porque você vai inspirar confiança, segurança nas clientes, porque ela vai perceber que você também está comprometida com a sua própria evolução, tanto quanto ela. Porque isso, gente, não é falado, isso é sentido. Isso fica na nossa aura, emana na nossa energia. O cliente sente quando você está sendo verdadeira ou não. Não adianta você falar para o cliente, você precisa tomar água todo dia, se você não faz isso. Ele vai perceber que não tem conexão de verdade. Então, reconhecer e trabalhar esses gatilhos emocionais é fundamental. Ele é um ato de responsabilidade profissional. Ele é um ato de autocuidado. E é isso que vai permitir você manter a neutralidade terapêutica. É isso que vai permitir você proteger a integridade do seu espaço. E, em última análise, é isso que vai permitir você oferecer um profundo e eficaz tratamento para sua cliente. Então, vamos lá. Agora que a gente já compreendeu como é que esses gatilhos emocionais podem influenciar, né, a nossa prática terapêutica, vamos falar um pouquinho sobre a resiliência emocional, porque ela é fundamental dentro desse processo, né? Então, o que é a resiliência emocional? Ela é a capacidade da gente se levantar após uma queda, ou seja, de encontrar forças nas adversidades e de transformar os desafios em oportunidades de crescimento. E a resiliência emocional, não se trata aqui de evitar ou ignorar a dor ou o sofrimento, tá? Mas é você enfrentar essas experiências de frente e aprender a lidar com elas. Então, como terapeuta, a resiliência emocional, ela precisa nos sustentar. Ela está aqui para nos dar energia para que a gente continue a evoluir com muita sabedoria. Tem uma pergunta que eu sempre me faço quando algo acontece que me deixa sem chão, né? Quando me tira do eixo. A pergunta é assim, eu paro tudo que eu estou fazendo, respiro fundo, fecho os olhos e penso assim, o que eu preciso aprender com essa situação? Essa perguntinha, ela é mágica, porque ela vai te trazer as informações necessárias com relação a esse aprendizado. Então, dentro da resiliência emocional, você pode fazer isso. Você pode fazer essa pergunta quando algo tiver te derrubado lá no chão. Porque você vai conseguir, através da resposta que você vai obter de você mesma, do seu inconsciente, da sua intuição, dos seus guias, dos seus mentores, seja lá o que você acredita, a resposta vem. Talvez não venha na hora que você quer, exatamente naquele momento que você está fazendo a pergunta. Mas se abra para acolher a resposta. Esteja pronta para ouvir a resposta de diversas formas possíveis. E quando você faz isso, essa resiliência emocional, ela vai permitir que você tenha mais força, mais segurança, mais firmeza, principalmente na questão emocional mesmo, porque é a resiliência emocional. Isso não significa que a gente não vá se impactar ou não vá se emocionar com as histórias que nós vivemos e com as histórias que nós ouvimos, mas que nós vamos conseguir, que nós seremos capazes na realidade de dar a volta, de se recuperar dentro daquela situação e voltar para o nosso centro. Então, a resiliência emocional, ela não é uma habilidade que a gente adquire uma vez e a gente mantém para sempre. Não, não é. Ela é uma prática contínua, assim como o autoconhecimento. Ela é uma escolha que a gente faz todos os dias, de olhar para os desafios, de olhar para os aprendizados, e não para a derrota, e não ficar ali remoendo as coisas ruins que aconteceram.
Então, o ser resiliente é você aceitar as coisas exatamente como elas são, mas perguntar assim: como eu posso fazer a partir de agora? Porque não dá para mudar o que já aconteceu, né, gente? Não dá. O passado é passado. O que aconteceu no começo dessa live já passou, não posso voltar lá atrás. Então, a gente precisa ter essa consciência, precisamos ser adultas, adultas maduras, que entendem as coisas são da forma como são. Mas como eu vou reagir a essas coisas é que vai fazer a diferença. Porque é isso que vai definir e vai te fortalecer para você mudar e virar esse jogo. Então, essa capacidade de resiliência, ela é vital, ela é essencial para as terapeutas. E quando nós somos resilientes, nós podemos também proporcionar às nossas clientes um espaço mais firme, mais aconchegante, de maior segurança, onde elas se sintam acolhidas. E nós estaremos menos propensas a sermos dominadas pelas emoções que vão surgir durante as sessões. Nós também teremos a capacidade de manter mais clareza e objetividade para que nós possamos direcionar as nossas clientes nas próprias jornadas de cura. Então, além de nós cultivarmos a nossa própria resiliência, nós ajudamos as clientes a aprenderem a lidar com as dificuldades dela. De novo, gente, o exemplo, ele inspira. Porque a partir do momento que você vive realmente aquilo que você fala, as pessoas sentem, isso se torna verdadeiro e essa conexão ela se faz. E daí a cliente vai se inspirar em você e ela começa a fazer o processo de mudança dela. E lembra, o processo terapêutico não é sobre aliviar a dor imediatamente, mas é sobre você trazer essa capacidade, principalmente para as clientes, delas se tornarem mais fortes, mais capazes de lidarem com os próprios desafios delas. Então, a resiliência emocional, ela não é só uma ferramenta de sobrevivência, ela é uma fonte de crescimento. E cada vez que a gente enfrenta um desafio, cada vez que a gente se recupera, cada vez que a gente faz esse processo, a gente ganha novas perspectivas. Nós aprendemos mais sobre nós mesmas, nós nos tornamos mais fortes. E é essa força que vai alimentar nossa prática terapêutica. Essa força que vai oferecer um suporte ainda mais profundo e eficaz no nosso trabalho. Então, a resiliência emocional, ela é um alicerce para o equilíbrio emocional. Não tem como ficar de fora. O autoconhecimento e a resiliência emocional, elas são a base do equilíbrio emocional. E é isso que vai permitir que você continue aprendendo, transformando, crescendo, independente das coisas que aconteçam na sua vida. Então, compreender como a resiliência emocional te ajuda a enfrentar esses desafios, isso te traz mais nitidez, mais consciência e autoconsciência. E o que é autoconsciência? É a habilidade de você olhar aqui para dentro, de entender os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos, numa profundidade única. E é essa habilidade que é essencial para você construir relações saudáveis e equilibradas. Mas pode ser que você me pergunte assim, né? O que significa ser autoconsciente? Ser autoconsciente é mais do que simplesmente você perceber as suas emoções. É você entender de onde elas vêm, por que elas surgem e como elas influenciam as suas ações. Porque a autoconsciência é a capacidade de você observar a si mesma com muita honestidade, sem julgamento. E é a capacidade que você tem de reconhecer quando e como você está sendo guiada por padrões inconscientes e por necessidades que não foram atendidas. Portanto, quando você aplica a autoconsciência dentro da prática terapêutica, algo muito poderoso acontece, porque você se torna mais presente, mais autêntica dentro das suas interações. Porque quando você consegue perceber quando uma emoção está começando a interferir na sua sessão e você ajusta o seu comportamento para manter o foco no processo do cliente, tudo muda. E daí você também pode ensinar a cliente a fazer isso. Então a autoconsciência permite que você construa esses relacionamentos de forma mais saudável, trazendo, você vai se comunicar de uma forma mais eficaz, evitando mal-entendido. Você pode, de repente, estabelecer uma capacidade de limites que antes você não conseguia. Porque muitas vezes, quando a gente busca ajudar os outros, né, principalmente as terapeutas, elas esquecem muito de cuidar delas mesmas.
Então, quando você trabalha com essa autoconsciência, você está consciente desse seu limite, da sua necessidade, daquilo que é necessário para você manter, para que você possa manter o seu equilíbrio emocional e evitar, é claro, o esgotamento. E isso vai permitir que você esteja presente tanto para você quanto para os clientes, oferecendo o melhor em cada interação. E um dos maiores benefícios da autoconsciência é que ela pode ser um exemplo vivo para seus clientes, como eu disse. Porque quando você está comprometida com você na sua jornada de descoberta, de crescimento, você vai inspirar as clientes a fazer o mesmo. Não tem como. E a autoconsciência, ela te traz clareza para você navegar pelos desafios emocionais. Quando você cultiva essa habilidade, você está se tornando uma terapeuta melhor, um ser humano mais completo, um ser humano que é mais completo, mais realizado. Então, agora que nós já falamos sobre o autoconhecimento, sobre a influência das emoções, sobre os gatilhos, sobre a resiliência emocional e como é que nós podemos trabalhar essa questão da autoconsciência, chegou a hora de nós falarmos sobre como é que, dentro da nossa prática terapêutica, nós podemos utilizar, né? Como é que a gente pode manter esse equilíbrio emocional. E eu vou trazer aqui algumas dicas bem simples para você fazer isso. Então, a primeira delas é a respiração. A respiração é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Porque ela permite que você se conecte com o momento presente e ela restaura o seu equilíbrio emocional. Então, quando você se sentir sobrecarregado emocionalmente, ou tiver uma reação, ou perceber que vai ter uma reação reativa, tira alguns minutinhos, faz a respiração consciente, como eu disse, pede um momento para cliente, vai lá no fundo, toma uma água, né? Vai lá inspirar profundamente, segurar por alguns segundos para você equilibrar o seu sistema nervoso, para você ter clareza mental. Isso vai permitir que você responda a situações com mais calma e por uma perspectiva diferente. A segunda sugestão, né, é você trabalhar principalmente estabelecendo limites saudáveis. Eu sei que isso às vezes é um pouco complicado para os terapeutas, mas você vai precisar aprender. Por quê? Porque em situações desafiadoras, pode ser que você queira assumir mais daquilo que você pode fazer. Porque é uma tendência da terapeuta querer ajudar. É uma tendência da terapeuta ter dificuldade em dizer não. Principalmente quando ela precisa priorizar a saúde emocional. E isso é fundamental para que ela possa manter essa prática ao longo prazo. Porque se ela não colocar limites, ela vai se esgotar, ela vai se sobrecarregar. Isso vai afetar a vida dela. Não tem como. A terceira dica aqui é a autorreflexão, que é essa prática da gente revisar as nossas experiências, identificar os nossos padrões emocionais, ajustar o nosso comportamento conforme necessário. Então, reserva um tempo diariamente, se você não puder diariamente, a cada 2 dias, a cada 3, uma vez por semana, para você refletir sobre como você está se sentindo, como é que foi essa sua semana, o que você está passando, o que você está enfrentando, quais foram as situações desafiadoras, o que você precisa para manter o seu equilíbrio. E essa prática, ela ajuda a detectar os desequilíbrios antes que eles se tornem graves problemas. Ou grandes problemas, não é verdade? Uma outra coisa, o quarto item que eu trago aqui, é você cultivar uma rede de suporte. Por quê? Porque nenhuma de nós precisa enfrentar os desafios sozinhos. Não é necessário. Porque ter uma rede de apoio, amigas, colegas, mentoras, terapeutas, família, não importa. Alguém com quem você possa compartilhar a sua experiência, isso é necessário para que a sua saúde emocional, física, mental, energética, espiritual seja mantida. Porque essas conexões, elas oferecem perspectivas diferentes. Essas pessoas, né, da nossa rede de apoio, porque elas vão trazer um olhar diferenciado. Isso vai nos ajudar a processar as emoções difíceis. Lembrando que a gente não está sozinha nessa jornada. Então, invista tempo, construa relações, construa uma rede de apoio, construa essa estratégia poderosa para o seu dia a dia. E o quinto item que eu trago aqui são as práticas de grounding. O que é o grounding, né? É você estar em contato com o seu corpo, aterrada, na terra mesmo. Então, você pode praticar uma atividade física, uma yoga, uma meditação. Eu gosto muito de andar descalça na natureza. Quando eu não estou descalça, pelo menos eu estou com o pé no chão, né? Uma meinha, alguma coisa assim. Mas está conectada, está enraizada.
toca objetos físicos ao seu redor, sabe? Abraça uma árvore, faz um carinho num cristal, se mantenha conectada e centrada, porque essas práticas, elas são muito úteis, principalmente em momentos de estresse intenso, porque isso vai ajudar você a manter o foco. O sexto item que eu trouxe aqui é você resgatar o seu propósito. Por quê? Porque nos momentos de desafio, quando você se lembra qual é o propósito pelo qual você se tornou terapeuta, isso traz uma força, uma resiliência, um equilíbrio. Então você pode se perguntar, por que eu estou aqui? O que eu estou tentando alcançar com esse trabalho? E quando você se reconecta com o motivo pelo qual você escolheu ser terapeuta, isso traz um novo significado e traz uma capacidade de você superar as dificuldades. E esse propósito, ele é a nossa bússola interna. É a bússola que vai nos guiar de volta para o equilíbrio, mesmo durante muitas tempestades. E claro, não podia ser diferente. O sétimo item que eu trouxe é você cuidar do seu corpo. Por quê? Nunca subestime esse poder do autocuidado, do corpo, da mente, né? Porque você precisa se manter hidratado, ter uma alimentação saudável, um sono de qualidade, uma atividade física regular. Esses são os pilares fundamentais para que o seu bem-estar físico, emocional, energético, espiritual se mantenha. Então, além disso tudo que eu acabei de falar, você pode, claro, se dar de presente massagens, banhos relaxantes, momentos de lazer, uma leitura, um filme, uma série, para que você possa recarregar a energia e manter a harmonia interna. Então, quando você consegue integrar essas práticas no cotidiano, isso fortalece o seu equilíbrio emocional e traz mais eficácia para você enquanto terapeuta. Então, cada uma dessas estratégias, ela vai te ajudar de alguma maneira a navegar por esses desafios da vida. E trazer mais resiliência e compaixão para a sua prática. E quando você faz isso, você não está cuidando só de você mesma, né? Você está criando um espaço terapêutico mais seguro, mais transformador para seus clientes. Então, lembre-se que o equilíbrio emocional, como eu disse lá atrás, ele é uma jornada contínua. Não é sobre alcançar o estado permanente de paz, mas é sobre aprender a dançar com as marés altas e baixas da vida. Porque quando você cultiva, quando você se compromete na realidade com a sua própria evolução, com o seu bem-estar, quando você se coloca à disposição para se conhecer e para trabalhar em você, para que você possa ajudar as outras mulheres nas jornadas delas, isso é transformador. Então, qual é a minha ideia aqui? Que vocês levem essas estratégias para a sua vida, para que vocês possam aplicá-las diariamente, permitindo mesmo que esse equilíbrio emocional se torne uma base sólida para você construir a sua prática terapêutica durante toda a sua existência. Porque o equilíbrio emocional, ele é a fundação, ele é o alicerce da prática terapêutica e da nossa vida. Porque é através desse equilíbrio emocional que nós vamos conseguir sustentar o espaço necessário para a cura, tanto a nossa quanto a das nossas clientes. E essa jornada de autoconhecimento e equilíbrio emocional, que a gente explorou hoje, ela está diretamente ligada com o trabalho da constelação sistêmica. Por quê? Porque vocês sabem que eu vou dar um curso de formação em constelação sistêmica. Na realidade, não sou eu quem vou dar. Nós daremos, eu e a minha querida amiga, parceira de trabalho, Liliane Matages. Nesse curso de formação em constelação sistêmica, nós vamos oferecer a você, nós vamos te ensinar a você aprender, você vai aprender a identificar e transformar os seus padrões emocionais sistêmicos que estão influenciando a sua vida. E a partir do momento que você aprende como faz isso com você, você pode fazer isso com as suas clientes. O curso, claro que vai focar na compreensão das dinâmicas familiares e relacionais, mas a partir do momento que nós vamos trabalhar com as técnicas de constelação de uma forma profunda, mas nós vamos te ensinar a olhar para as dinâmicas ocultas que estão influenciando os seus relacionamentos, as suas emoções, e que estão trazendo desequilíbrio na sua vida. Então, nesse curso, nós vamos mergulhar nessa jornada de descoberta, de transformação, utilizando a constelação como ferramenta. E não é só para guiar você, como eu disse, é para guiar você e os seus clientes nesse processo de cura. Porque nesse curso você vai
As nossas práticas, elas são muito personalizadas. Então, nós vamos trabalhar com as questões de quem? Das participantes. Porque nós prezamos, tanto eu quanto a Liliane, que as terapeutas, elas passem por esse processo de cura delas mesmas. Porque quando elas vivenciam isso, elas ficam mais aptas, mais confiantes em poder fazer isso para as outras pessoas. Então, eu quero te convidar para você vir conosco. Venha vivenciar essa diferença da aprendizagem ativa e personalizada que nós oferecemos nesse curso de formação. Venha tornar-se uma terapeuta capacitada, capaz de aplicar os conhecimentos que você vai adquirir em situações reais. Venha se destacar como uma profissional que oferece profundas e transformadoras soluções para os seus clientes. Então, nesse curso de constelação sistêmica, você vai além do convencional. Nós vamos mergulhar fundo nesses princípios essenciais que estão moldando a sua vida. E quando você concluir o curso, você vai ter uma postura diferente diante da sua vida, porque a sua vida vai ter sido transformada. Então, você vai ter resolvido várias questões pessoais, você vai ter resolvido várias questões familiares, você vai ter aprimorado as suas habilidades e você vai ter aumentado o seu repertório terapêutico para trabalhar como uma facilitadora sistêmica. Então, é um curso que vai transformar a sua vida pessoal e vai transformar a sua vida profissional, porque você vai estar equipada para proporcionar as mais profundas transformações na vida dos seus clientes, se estabelecendo como uma terapeuta sistêmica de confiança. O que você precisa para participar desse curso? Você precisa estar no nosso grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp, porque é lá que todas as informações serão disponibilizadas. Onde é que está o link? Está na bio. Então, entra no grupo VIP para você poder saber de tudo que vai acontecer. E eu já quero te dizer, antes que a gente encerre aqui, nós vamos fazer várias lives de esquenta. Essa daqui é só a primeira delas. A partir da semana que vem nós teremos algumas lives de esquenta, onde a gente vai trazendo conteúdos que de alguma maneira estão relacionados com a questão da constelação sistêmica. E por que nós fazemos essas lives de esquenta? Para você ir abrindo a sua mente, para você ir mudando a sua mentalidade, para que você possa já ir pensando de uma forma um pouquinho diferente, para que você possa sair da caixinha. E para que você possa, na hora que chegar lá no dia do curso, mais preparada para aquilo que vai acontecer. Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Quero dizer que na semana que vem nós voltaremos aqui com as lives de esquenta. Marli, um beijo para você. Quero agradecer a Nadir, que estava aqui conosco até agora há pouquinho, caiu a conexão dela. E para todas vocês que participaram ao vivo, para vocês que vão ver depois. Então, aquele beijo no coração. Entra no link da bio, vem para o grupo para vocês saberem mais. Semana que vem tem outra live. Até mais!